Olhe para o espelho e encare a verdade mais assustadora sobre a sua vida. A pessoa que você é hoje foi cirurgicamente programada para falhar. Você acorda todos os dias, vai ao banheiro, toma o seu café, olha para o celular e, em questão de minutos, a sua mente ativa exatamente a mesma sequência de pensamentos caóticos, preocupações financeiras e frustrações do dia anterior. Você acha que está a viver no presente, mas a sua biologia está completamente presa ao passado. O Dr. Joe Dispenza, uma das mentes mais brilhantes da neurociência contemporânea, decodificou um padrão sombrio no comportamento humano. A maioria das pessoas não tem uma vida, elas têm um loop. Elas sofrem daquilo que ele chama de o hábito de ser você mesmo. Você passa anos a desejar a riqueza, a ler livros de sucesso e a mentalizar a abundância, mas o seu corpo, que é a mente subconsciente em termos físicos, está viciado na química da escassez. Cada vez que você sente medo de arriscar, que você aceita a humilhação de um salário medíocre, ou que você procrastina uma decisão importante, o seu cérebro dispara uma tempestade de hormônios do estresse. O seu corpo reconhece esse mal-estar como a sua zona de conforto e faz de tudo para que você continue exatamente no mesmo lugar. A verdade nua e crua que a autoajuda barata ignora é que pensar positivo não vai mudar a sua conta bancária se o seu corpo continuar programado para a pobreza. Você tornou-se um escravo biológico das suas velhas memórias. Napoleon Hill, décadas antes, já alertava sobre o perigo da mente hipnotizada pelo ambiente. Mas o Dr. Joe Dispenza foi além. Ele provou em laboratório que a sua personalidade cria a sua realidade pessoal. E a sua personalidade atual é composta por velhos hábitos, reações automáticas e traumas antigos que você carrega como uma armadura pesada. Se você deseja construir um império, se quer ativar a mente de elite e fazer o mundo se curvar diante dos seus resultados, você precisa de cometer o ato mais radical de rebeldia possível. Você precisa de assassinar a sua antiga versão. Precisa de fazer o seu cérebro esquecer quem você foi até hoje, para abrir espaço para o comandante que você nasceu para ser. Se você continuar a acordar e a rodar a mesma fita magnética do ontem, o seu futuro será apenas uma cópia exata e previsível do seu passado miserável. Quando começamos a analisar os testes clínicos e os mapeamentos cerebrais realizados pelo Dr. Joe Dispenza em milhares de pessoas ao redor do mundo, deparamos-nos com padrões que desafiam a medicina tradicional. Ele documentou casos de indivíduos que mudaram a sua estrutura física, curaram doenças consideradas incuráveis e atraíram sincronicidades financeiras absurdas simplesmente porque aprenderam a entrar no que a neurociência chama de estado analítico. Eles conseguiam desacelerar as ondas cerebrais, saindo do estado de alerta máximo das ondas beta para a calmaria profunda das ondas alfa e teta. Nesse estado de silêncio estratégico, a mágica acontece. A mente consciente desliga-se e os portões do subconsciente abrem-se de par em par. Surge então a grande pergunta que deve começar a ecoar na sua cabeça. Como é possível que um homem, sentado de olhos fechados numa cadeira, consiga alterar a matéria e reconfigurar o seu destino financeiro sem dar um único passo no mundo físico? Qual é o código oculto que os grandes realizadores utilizam para sintonizar a mente numa frequência de abundância, enquanto a realidade ao redor ainda mostra escassez e dívidas? Os antigos filósofos estoicos já entendiam essa mecânica sem precisar de máquinas de eletroencefalograma. Marco Aurélio escrevia nos seus bastidores que a nossa vida é o que os nossos pensamentos determinam. Ele compreendia que o mundo externo é apenas um espelho tardio daquilo que já foi consolidado no escuro do seu interior. O mistério que você precisa desvendar nos próximos minutos é como realizar essa reprogramação neural na prática. O cérebro funciona por meio de redes associativas. Se você associa o dinheiro à dor, ao esforço extremo ou à humilhação, o seu sistema operacional vai sabotar qualquer oportunidade de escala. Mas qual é a técnica exata para desassociar o seu corpo dessas memórias de escassez?
Como forçar o seu cérebro a disparar e a conectar novos circuitos neuronais que te façam agir com a postura de um bilionário antes mesmo de ter o primeiro milhão na conta? Existe um segredo na física quântica aplicado à mente que a maioria das pessoas ignora, preferindo continuar a correr como ratos numa esteira de esforço puramente físico, sem perceber que a verdadeira riqueza é construída no invisível. As consequências de continuar a operar na sua assinatura eletromagnética velha são catastróficas e vão destruir qualquer chance de evolução financeira ou pessoal. Se você não quebrar o hábito de ser você mesmo hoje, o seu corpo vai continuar a ditar as suas escolhas nos bastidores. A verdade é brutal. Você está viciado no sofrimento. Você gosta de reclamar, gosta de sentir-se a vítima incompreendida e gosta de usar o cansaço como desculpa para não executar o plano A. A Bíblia nos entrega um aviso cirúrgico no livro de Mateus sobre a dinâmica da manifestação. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Percebe a profundidade neurocientífica desta lei? Se você emite uma vibração baseada na falta, no medo do boleto e na inveja do sucesso alheio, o universo, que funciona como um espelho quântico perfeito, só pode te devolver mais motivos para você se sentir escasso. É uma matemática implacável. A tensão aumenta porque o tempo está a passar e a sua biologia está a envelhecer presa aos mesmos padrões medíocres de 10 anos atrás. Você continua a dar ouvidos às vozes dos fracos, continua a fragmentar a sua atenção com o lixo dopaminérgico do celular e continua a implorar por aprovação de pessoas que vivem na estagnação absoluta. Cada vez que você acorda e reage ao mundo exterior com a mesma raiva, com a mesma carência ou com a mesma dúvida, você está a assinar o contrato da sua própria falência. Você está a treinar o seu cérebro para ser pequeno. O Dr. Joe Dispenza alerta que, para mudar a sua vida, você precisa de ser maior do que o seu corpo, maior do que o seu ambiente e maior do que o próprio tempo. Se você não for capaz de se sentar em silêncio estratégico, blindar a sua mente contra os estímulos negativos e governar o seu diálogo interno com mão de ferro, você continuará a ser apenas um robô biológico. A dor de quebrar a velha identidade vai queimar o seu ego. O seu corpo vai protestar, vai pedir pela dose diária de cortisol, vai inventar uma preguiça insuportável ou uma dúvida cruel para te fazer desistir no primeiro obstáculo. Mas escute com atenção. Ou você aceita o desconforto de forjar uma nova mente de elite no escuro dos bastidores, ou aceita o sofrimento eterno de uma existência irrelevante e vazia. Chegamos ao ponto de virada definitivo e ao confronto direto com o comandante do seu destino. A clareza mental sem a mudança biológica é apenas uma alucinação estéril. O verdadeiro poder só se consolida quando você ensina emocionalmente ao seu corpo como será o seu futuro antes mesmo de ele acontecer na realidade física. A partir deste exato segundo, a sua velha versão está morta e enterrada. Você vai adotar o ritual de reprogramação quântica das mentes inabaláveis. Todas as manhãs, antes de permitir que o ruído do mundo e as notificações do celular poluam a sua consciência, e todas as noites, antes de dormir, você vai isolar-se em silêncio absoluto. Você vai fechar os olhos, vai desconectar-se do seu corpo, do seu ambiente e do tempo. Nesse espaço de puro poder, você não vai apenas sonhar, você vai ensaiar mentalmente a sua nova identidade. Veja-se a tomar decisões multimilionárias com clareza cortante. Sinta no seu peito a segurança, a audácia e a gratidão de quem já conquistou o topo. Repita esses comandos através da autossugestão até que o seu cérebro comece a disparar novas redes de neurônios e o seu corpo mude a assinatura química. Se você mantiver essa disciplina inegociável por 21 dias, o seu antigo eu será desmantelado. Você vai acordar com um poder de execução cirúrgico e com uma postura que assusta os barulhentos e inspira os focados. O mundo externo não terá outra escolha, a não ser curvar-se e reorganizar-se ao redor da nova frequência que você emite. E para selar este pacto com a riqueza real aqui na comunidade de elite do Ricamente,
Para separar os realizadores determinado dos robôs passivos, que apenas assistem a conteúdos para anestesiar a culpa, eu quero que você execute o seu primeiro ato de autoridade mental agora mesmo. Digite aqui nos comentários, com toda a firmeza da sua alma: sou maior que meu corpo e comando minha realidade. Afirme isso com fé ativa. Inscreva-se no canal para blindar os seus bastidores e deixe o seu like para selar o seu compromisso com a mente de elite. A fita do passado foi queimada. O trono da sua mente está ocupado. Agora,